Bom, a questão fala o seguinte: dois engenheiros estão verificando se uma cavidade perfurada no solo, Edmund também fez. Dois engenheiros estão verificando se uma cavidade perfurada no solo está de acordo com o planejamento de uma obra cuja profundidade requerida é de 30 metros. O teste é feito por um dispositivo denominado oscilador de áudio de frequência variável, que permite relacionar a profundidade com os valores da frequência de duas ressonâncias consecutivas, assim como em um tubo, olha só, gente, ele falou, ó, assim como em um tubo sonoro fechado, certo? A menor frequência de ressonância que o aparelho mediu, e foi aqui o erro geral da galera, ó. O erro geral da galera do ano passado foi isso aqui, ó. A menor frequência de ressonância que o aparelho mediu foi 135 Hz. O aparelho mediu a frequência de ressonância com 135 Hz. Considere que a velocidade do som dentro da cavidade perfurada é de 300 e ele deu a velocidade do som como sendo 360 metros por segundo, né? Ele colocou o segundo para cima e fica a segunda menos 1. Se a profundidade estiver de acordo com o projeto, qual será o valor da próxima frequência de ressonância que será medida? Entenderam, gente? Quando você não entendeu o enunciado, é bom você dar uma segunda lida, tá? Dar uma segunda lida de novo, ver se tu tem tempo, né? É claro, para ler de novo. Mas se você não entendeu aí, é claro, é bom você passar. Mas ó, vou ler novamente, o que a questão está falando. Dois engenheiros estão verificando se uma cavidade perfurada no solo, uma cavidade que foi perfurada no solo, está de acordo com o planejamento de uma obra cuja profundidade dessa cavidade é de 30 metros. Tá? Então, isso é a profundidade dessa cavidade. Então, eles fizeram o que, gente? Eles fizeram nada mais do que uma cavidade. Vamos desenhar aqui, ó. Eles fizeram aqui uma cavidade. E essa cavidade tem uma profundidade de quanto? Essa cavidade tem uma profundidade de 30 metros, certo? O teste é feito por um dispositivo, denominado oscilador de áudio de frequência variável, que permite relacionar a profundidade com os valores da frequência de duas ressonâncias consecutivas, assim como em um tubo sonoro fechado. Então está dizendo, gente, que essa cavidade nada mais é do que um tubo sonoro fechado, certo? A menor frequência de ressonância que o oscilador de áudio mediu foi de 135 Hz. Considere que a velocidade do som dentro da cavidade perfurada é de 360 metros por segundo. Se a profundidade estiver de acordo com o projeto, qual será o valor da próxima frequência de ressonância que será medida? Gente, ó, explicar para vocês. Essa questão aqui a galera errou, muita gente errou essa questão. Por quê? Porque a questão está falando que a menor frequência medida pelo oscilador, a menor frequência foi quanto? Deixa eu ajeitar aqui, gente. A menor frequência medida pelo oscilador de áudio foi 135. Mas isso aqui não era o primeiro harmônico. Não era o primeiro harmônico. Porque as pessoas pensam assim, a menor frequência é quando está no primeiro harmônico. Sim, beleza. Mas a questão não está dizendo isso. A questão está dizendo que o aparelho conseguiu medir, a menor frequência que ele conseguiu medir foi de 135. Mas isso não quer dizer que corresponde a um primeiro harmônico, que é o famoso som fundamental, certo? Ou modo fundamental. Esse foi o erro da galera, porque as pessoas acharam que 135 Hz correspondia a um número de harmônicos igual a 1, certo? E não. Essa frequência aí é a frequência que o aparelho mede. A menor frequência que o aparelho consegue medir é de 135 Hz. Essa não é o primeiro harmônico. E ele quer que você determine qual é a próxima frequência, ó. Porque ele diz o seguinte, gente, ele diz que o teste é feito por um dispositivo denominado oscilador de áudio de frequência variável, que permite relacionar a profundidade com os valores da frequência de duas ressonâncias consecutivas. Ou seja, ele consegue relacionar a profundidade com as frequências que ele consegue captar, certo? Aí ele conseguiu captar duas frequências, a menor de 135. Então, qual seria a próxima frequência?
Para eu saber a próxima frequência, eu tenho que saber o quê? Eu tenho que saber primeiro qual é o harmônico relacionado a esses 135 Hz. 135 Hz corresponde a qual harmônico, certo? Porque eu sabendo qual é o harmônico, eu consigo determinar qual é a frequência, a próxima frequência, tá? Exemplo, ó. Vou dar um exemplo aqui, antes de fazer a conta. Vamos dizer que esse 135 Hz corresponde a um harmônico de 17. Então, a próxima frequência que vem após o 135 tem que ser um harmônico equivalente a quanto? A 19. Certo? Professor, por que não 18? Porque o tubo aí, ele é um tubo fechado. Ó. Certo? O tubo é fechado. E tubo fechado, eu não tenho harmônicos pares, só tenho harmônicos ímpares. Então, se 135 Hz for um N igual a 17, o número do harmônico for 17, a próxima frequência tem que ser uma frequência em que o harmônico seja 19. Não pode ser 18 porque o tubo não é aberto. É um tubo fechado, entendeu? Então você tem que saber primeiro o número do harmônico equivalente a 135 para achar a próxima frequência. Aí o que você vai fazer? Sabendo disso, você vai pegar a equação da frequência para tubo fechado. NV sobre 4L, NV sobre 4L, isso aí é para tubo fechado, certo? Para tubo fechado. Então, quando essa frequência for 135, ó, 135, eu tenho que descobrir esse N, tá? Quanto vale esse N? N vezes essa velocidade. Lembra que a velocidade que ele deu foi 360, tá? A gente usa muito 345, mas aí é 360, né? Acho que aqui está um tempo de atraso grande. Aí, ó, 360, tudo isso dividido por quanto? Dividido por 4 vezes, gente, L é o comprimento do tubo, que nesse caso é justamente esses 30 metros, né? Que equivale aí ao comprimento da cavidade, certo? Então vai ficar 135 igual a 360N, certo? 360N, dividido por quanto aqui? Dividido por 120, ok? Aí você vai vir aqui, ó, e vai cortar esse zero com esse zero, vai ficar 36 dividido por 12, que dá 3, certo? 36 dividido por 12, que vai dar 3. 3 o quê? 3N. Então, N, gente, ó, o harmônico correspondente a essa frequência de 135 Hz, o harmônico correspondente a essa frequência de 135 Hz é quanto? É o N igual a 135 por 3, 45, certo? Ó? O harmônico aí é o 45, N igual a 45. Então, a próxima frequência tem que ser uma frequência que o harmônico vale quanto? 47. Porque é um tubo fechado. O oscilador mede duas frequências consecutivas. Ele conseguiu medir a menor, que é 135. Então, a próxima frequência tem que ser uma frequência com harmônico acima do 45, que só pode ser o harmônico 47. Certo? Então, gente, agora eu faço o quê? Ó? Eu faço o mesmo cálculo para descobrir qual é a próxima frequência. Então, frequência NV sobre 4L. Então, F é igual a... Lembrando, o N, ó, se o N aqui é 45 e o tubo é fechado, o próximo N tem que ser 47. Nos tubos fechados não existem harmônicos pares, tá? Tubos fechados não existem harmônicos pares, somente harmônicos ímpares. Então aqui vai ser 47, ó, 47. A velocidade, de novo, 360. Tudo isso dividido por quanto? Por 4 vezes o comprimento do tubo, que é 30, certo? Gente, essa brincadeirinha eu vou deixar para vocês fazerem em casa, essa continha aí, mas vai dar aqui, ó, a letra C. A próxima frequência é 141 Hz.